Toque aí se eu tenho que começar de novo ou continuar. Começar de novo. Ok, deixa. Então, eu estava falando que se vocês já ouviram isso, não tem problema ouvir outra vez, não. Mas eu iniciei falando que na década de 70, quando eu conheci a igreja, eu ouvi muito falar que a igreja pertencia ao movimento de restauração. E, inclusive, havia muitas mensagens sobre restauração, havia uma revista publicada pela Escola da Bíblia de Belo Horizonte, Restauração, o nome Restauração, e as mensagens que a gente ouvia sobre restauração, participava do Encontro São Paulo. Em São Paulo tinha um Instituto de Estudo Bíblico na Barão de Itapetininga, e as mensagens lá, as aulas, tinha encontro falando sobre restauração. Então, a gente aprendeu muito sobre a questão de restauração dentro da sua definição, que restauração, a definição bíblica de restauração não é reforma, não é avivamento, não é o melhoramento da igreja. A definição bíblica de restauração é voltar ao estado original. É uma coisa original que, com o tempo, ficou embaçado, com o tempo ficou modificado, e então a restauração é voltar ao estado original. Então, eu estou falando isso porque uma pessoa me fez a pergunta a semana passada e a gente pediu que aliás, duas pessoas, para que no início, hoje, eu pudesse responder a pergunta, porque a pergunta é a seguinte: se a igreja hoje, ela tem que fazer a restauração dentro do seu ponto de vista teológico, que restauração é voltar ao estado original. Se a igreja que eu estou frequentando não está, tem alguma coisa que não está de acordo com a original, o que é que eu preciso fazer? O que é que a igreja precisa fazer? Então, eu estava dizendo que a resposta minha sobre isso não é a igreja, mas é você. Se a congregação de você está frequentando tem alguma coisa que não está de acordo ou tem desviado dos ensinamentos dos apóstolos em alguns aspectos, então é você que está me ouvindo, você que está interessado nisso, você que tem que começar por você e não com a igreja, porque aí vai dar confusão. Então, o princípio mesmo, o princípio é, se todos nós sabemos que cada livro tem um contexto histórico, um contexto textual, um contexto cultural, um contexto teológico, que é desses contextos, o mais importante é o contexto teológico, que o texto teológico é o que Deus está ensinando no livro. E o que Deus está nos ensinando no livro de Atos é a restauração espiritual do reino. Então, então, nesse caso, todos nós somos restaurados e, depois que fomos restaurados, nós vamos trabalhar e se empenhar para que outras pessoas sejam restauradas. Então, o próprio ato de evangelizar é tentativa de restaurar as pessoas. A gente pode usar outra palavra também, a reconciliar as pessoas com Deus. Então, é um ato de restauração, reconciliar as pessoas com Deus. Então, é o princípio também que dá a regra para a questão de uma pessoa que está afastada. Uma pessoa que está afastada, então, a recomendação é para quem está em pé, quem está em Cristo Jesus, quem está firme, vá àquela pessoa para tentar trazê-lo de volta. A Bíblia fala, se seu irmão se desviar da verdade, então, e você vai com ele e fala com espírito de brandura e traz de volta, ganhaste o teu irmão. Então, é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua
de promover a restauração espiritual. E tanto das pessoas que estão fora de Cristo, como aquelas pessoas, como a igreja, dizer assim, a igreja que está tendo um procedimento que não está de acordo com a sã doutrina. Agora, é claro que se todo mundo estiver alinhado, se todo mundo estiver envolvido nesse processo de restauração, é claro que isso vai avançar muito mais. Então, ao perceber que tem alguma coisa que não está de acordo com a Escritura, e está de acordo com o ensino dos apóstolos, não está de acordo com a sã doutrina, cada um de nós, com espírito de brandura, com amor, vamos tentar fazer alguma coisa para que a igreja faça essa restauração. Porque esse princípio de restauração a gente está no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus sempre estava levantando um profeta para profetizar Israel, para chamar Israel ao arrependimento. Isso é nada mais do que a restauração. Voltar àquele estado original, ao que Moisés ensinou, a lei. Então, Israel, de quando em quando, Israel se desviava. Então, Deus era um profeta para provar o arrependimento. Isso é restauração. No Novo Testamento, a mesma coisa. Vocês sabem, todos nós sabemos que, durante o de Atos, que foram mais ou menos 32 anos o tempo, os apóstolos viajaram por todas as regiões, pregaram o evangelho, plantaram congregações em determinada cidade, em toda aquela cidade lá. Depois eles estavam sabendo que a igreja estava mudando, ou seja, a igreja como um todo, geralmente era o indivíduo na igreja que está tendo um comportamento, procedimento contrário àquilo que foi ensinado, até mesmo na questão doutrinária. E os apóstolos ficaram sabendo disso, mandavam a carta para corrigir, chamar a igreja de novo ao arrependimento. Por exemplo, no caso de os Gálatas, né? Quando Paulo escreveu aos Gálatas, Paulo esteve na segunda viagem missionária dele. O evangelho ensinou a sã doutrina. Depois ele ficou sabendo que a igreja estava se desviando. Ele deu a carta dizendo o seguinte: eu me admiro, capítulo 1 e 26, eu me admiro que vocês estão passando para outro evangelho. Estão passando para outro evangelho. Não é outro evangelho, é alguém que quer perturbar vocês, alguém que quer perverter o evangelho de Jesus. Então, ele jogou duro. Então, é preciso a gente sermos os agentes dessa progressão. Se a igreja não está de acordo com essa doutrina, está se desviando, então, trazer o arrependimento. Essa é a mensagem dos apóstolos. Paulo escreveu aos Coríntios, para os Coríntios voltar. Estava vendo capítulo 1, por exemplo, divisão. Paulo está escrevendo, rogo, irmãos, para que não haja divisão entre vós, antes seja realmente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Então, porque eles não estão procedendo como Paulo ensinou. Paulo passou de um mês lá. Então, a minha resposta, de novo, aqui para a pergunta desses dois irmãos que perguntaram sobre isso, é se identificar alguma coisa na igreja que não está de acordo com a igreja do Novo Testamento, vamos orar. Isso não é somente nós que somos passivos de afastar da ação divina. Todo o Novo Testamento, você vai perceber as cartas que os apóstolos chamando a igreja para a restauração, para voltar ao estado original, porque enquanto havia uma divisão, havia uma mudança, havia um desvio do ensino dos apóstolos. E hoje a mesma coisa também. Eu estou falando da Igreja de Cristo, não estou falando de uma denominação. A Igreja de Cristo existem muitos desvios, e graças a Deus que não, no ponto de vista doutrinário, a gente ainda está mais ou menos equilibrado, mas ainda existem muitas coisas que nós precisamos, com coragem, com amor, com convicção, mudar isso. Porque muitas vezes é uma ou duas pessoas que estão provocando, se todo mundo fica calado, como no caso, no exemplo de Corinto, em Corinto, tinha um indivíduo ensinando que não havia ressurreição. E aí estava calado, Paulo teve que mandar uma carta, o capítulo 15 de todo o 1 Coríntios é Paulo defendendo isso, falando da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, e falou até que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez.
capítulo todo combatendo ensino falso na igreja. Agora, quando acontecer isso na igreja, nós temos que lembrar que nossa luta não é contra nem sangue. Quem tem interesse em que a igreja se desvie da doutrina de Cristo é o demônio. É o demônio que tem esse interesse. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, nossa não é contra a pessoa, nossa luta é contra esses espíritos. Então, a gente vai precisar de ter capacidade de combater a doutrina, combater o ensino falso e, ao mesmo tempo, tentar resgatar aquelas pessoas no celular, aquelas pessoas que estão provocando isso, para que ele arrependa. Nossa não é contra aquelas pessoas se arrependam. Agora, se não se arrepender, então tem que ir à frente. Se não se arrepende, tem que ir à frente, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecer contra a igreja, não. Então, nosso apelo é o arrependimento. O princípio é o mesmo com a respeito da pessoa que está afastada. Vai falar com ele só. Não fala mais com ninguém. Vai e fala com ele só. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, você vai chamar 2 ou 3 testemunhas. Se ouvir a testemunha, fala com a igreja. Se ouvir a igreja, considera como gentil picando. Ou seja, o membro é cortado do corpo para que ele não infecte todo o corpo. Mesmo assim, esse afastamento é uma tentativa de essa pessoa vai para o mundo, toma cada lá e depois ele volta. É uma tentativa de restauração também. Então, tudo é muito bem polado, tudo é muito planejado. A gente só precisa de ter amor para cuidar das coisas de Deus e cuidar de que a igreja se mantenha na sã doutrina, que a igreja se mantenha, a igreja promova a proposta do livro de Atos, que é a restauração espiritual do reino de Deus. Então, nós somos restaurados e o nosso papel é restaurar outras pessoas, inclusive a igreja, alguém de dentro da igreja que está se desviando, então a gente tem que restaurar essas pessoas também. Então, é um processo muito bom, é um processo saudável, quando a gente tem a direção certa, quando a gente tem o coração no lugar certo para fazer isso. Então, a gente não vai correr o risco de estar corrigindo as denominações, e até falando mal das denominações, malhando as denominações, entre nós para fazer mudança também. É a mesma coisa que você falou, você vai corrigir o cis que está no irmão, quando no seu tem uma trave. O princípio é o mesmo. Entendeu? Então, a gente está no capítulo 8. Vou resumir aqui o que nós falamos no capítulo 8, e aí a gente vai continuar. Mas no capítulo 8, eu falei antes, inclusive, que esses 3 capítulos do livro de Atos, todo o livro de Atos é muito importante para nós, sobretudo para a restauração da igreja, para a restauração espiritual do reino, né? Que é a pregação do evangelho. E porque esse livro também ele dá o modelo da evangelização, o livro que resiste às convenções. Então, tem as perguntas da pessoa que está pregando, a pessoa que está ouvindo o evangelho, a pergunta do pregador, entendeu? Em tudo isso a gente tem esse modelo. Então, esses primeiros capítulos são muito importantes, porque esse capítulo é o início da igreja, e aí acontece muitas coisas que não vão acontecer depois. Por exemplo, a morte de um casal porque mentiu ao Espírito Santo, não vai acontecer depois. E se acontece ali em Atos capítulo 5, é porque alguma coisa ali era preciso, como nós falamos no capítulo 5. Então nesses primeiros capítulos, a atenção dos apóstolos, a pregação dos apóstolos é fundamentado pelo menos em 2 coisas. Primeiro, Jesus ressuscitou e nós somos testemunha. Segundo, Jesus é o Cristo, porque aqueles que matam Jesus, aqueles que rejeitam Jesus, os judeus, não acreditavam que Jesus é o Cristo. Então, por isso, a gente percebe que o foco da pregação dos apóstolos é Jesus ressuscitou, até porque nós já vemos que quando Jesus morreu, durante o ministério de Jesus,
os 6 anos de ministério, Jesus alcançou fama internacional. A fama de Jesus, embora a gente ficasse somente no âmbito de Israel, mas a fama de Jesus foi para outros países. Então, pessoas vinham de outros países para ver Jesus, para ouvir Jesus. Só que quando Jesus morreu, caiu essa fama. Caiu esse conceito. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer, ele fez muita coisa, fez, ele foi todo, foi, ele fez milagre, fez. Mas, no final das contas, terminou sendo morto como qualquer bandido. Ele foi morto de uma maneira vergonhosa. A morte de cruz era para um condenado, uma escória da sociedade. Então, Jesus nem teve coragem de se defender. Então, por isso, a fama de Jesus caiu. E aí, por cima, o Sinédrio, que era composto por 72 senadores de Israel, os homens cabeça, que deveria ser cabeça, o homem que deveria ser de bem conceito, inclusive o sumo sacerdote, que era um representante, era uma figura de Cristo no Velho Testamento, disse que Jesus não ressuscitou, que os discípulos roubaram o corpo na hora da noite. E os apóstolos vão agora acuados. Então é que depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias na Terra. Desses 40 dias na Terra, ele apareceu 11 vezes a apóstolo. 11 vezes. E dando prova que estava vivo. Então, agora os apóstolos começam a pregar, porque Jesus deu a eles o poder para pregar o evangelho e deu o poder de fazer milagres. Esses milagres que os apóstolos estão fazendo não é para provar que Jesus existiu, porque todo mundo já sabia disso. Não é para provar que Jesus era poderoso, todo mundo já sabia disso. Os apóstolos estão fazendo milagres para provar que Jesus ressuscitou. Pronto. Jesus ressuscitou. E você vai notar aí, quando os apóstolos fazem milagres, por exemplo, em capítulo 3, ele diz que quem curou aquele coxo foi Jesus. Então você vai prestar atenção. Em capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o foco do apóstolo é ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E enquanto os apóstolos estavam pregando Jesus ressuscitou, fazendo milagre para provar isso, ao mesmo tempo os apóstolos estavam chamando o Sinédrio mentiroso. E aí você tem uma pressão muito grande, a igreja passou por uma pressão grande, porque os apóstolos, quando estavam dizendo que Jesus ressuscitou, estavam chamando o Sinédrio de mentiroso. Então você tem aí 12 pescadores chamando 72 senadores de mentirosos. E eles não podiam dizer nada. Eles não podiam fazer absolutamente nada, porque os apóstolos estão fazendo live notório. Todo mundo está vendo. Não é milagrinho aí de dor de cabeça, não, porque dor de cabeça é Doril cura dor de cabeça. O milagre de um homem que tinha mais de 40 anos, pediu esmola lá no Porto de Salomão, todo sabia, mais de 40 anos, o homem é roxo de nascença e de um salto ficou de pé. De um salto ficou de pé. Hoje eu estive em Vitória da Conquista e passei em frente a um prédio de uma igreja famosa e tem uma placa lá, um cartaz lá. Está aberto, mas tem uma placa lá. De acordo com a determinação, é obrigatório o uso de máscara por causa da contaminação do coronavírus. Opa, caiu aqui. Foi. Aí eu fiquei, vai tentar de ir lá dentro e falar, vocês não dizem que cura, por que não deixa as pessoas em para ser curadas aqui do coronavírus? É falso isso. Tem um cartaz lá na frente para dar de máscara para não dar contaminação. Ora, Jesus que cura, que eles dizem, esse milagre, esse poder que eles dizem que tem, que cura câncer, que ressuscita morto, não pode curar um vírus, não tem força para isso. Então, eu espero que as pessoas, nos olhos, eu espero que depois que passar essa contaminação, essa pandemia, esse isolamento social, que o mundo mude, que o mundo aprenda isso, e a Igreja de Cristo vem fazendo isso há mais de 2000 anos, porque a Bíblia diz pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus
tem que ser revelado. A igreja é tentora da pregação de Jesus, da sã doutrina, do ensino verdadeiro e não falso, e não enche o coração das pessoas de Paulo. Há muito tempo isso. Nós, inclusive, quando começou a ensinar o Deixa eu falar em Salvador, em 84, depois em 86, por aí, nós temos o curso, tem 13 lições. A lição Dom Milagroso era a terceira lição. Só que a pessoa assistia a primeira, na terceira missão, que era milagroso, as pessoas não voltavam mais. Não voltavam mais, porque achava que esses milagres eram falsos, as pessoas voltavam mais. Aí o que acontece? Pode olhar hoje o esquema que o Dom Milagroso está no último. Está no último lugar. Foi colocado em último lugar, que é para que as pessoas convivam com a lição, a fé, arrependimento, batismo, igreja, tal, para depois falar sobre o milagre, a pessoa aceita. Mesmo tem pessoa que já levou da sala de aula. Já levou da sala, foi embora. Depois que o professor falou que esses milagres hoje são falsos. Então a igreja precisa manter na sã doutrina. Quando acontecer qualquer coisa dentro de nós que é um sinal de um desvio, a gente tem que pedir isso. Porque se a igreja não fizer, se a igreja não for portadora do ensino verdadeiro, se a igreja não for detentora da verdade, se a igreja não for aquela coluna do ar, como diz a Bíblia, então não vai ser o governo, vai ser o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça, o Ministério da Cidadania, não, isso é o Ministério da Igreja. Então, isso é a proposta do Atos, que a restauração espiritual do rei tem que ser levada a sério e não estudar o livro de Atos como se fosse um livro da história, e fica a história que os apóstolos... Não, nós fazemos parte também desse movimento de restauração, sobretudo da restauração espiritual do Reino de Deus. Então, os apóstolos tiveram dor de cabeça com isso, então pense que os apóstolos estão, capítulo 1, 2 e 3, você vai notar, capítulo 2 até capítulo 6 e versículo 7, só os apóstolos estão fazendo milagre. Só os apóstolos. Provando com toda a força, com toda a evidência, com toda a autoridade que Jesus citou. Só os apóstolos milagres. Agora, quando chega em capítulo 6, versículo 8, já uma pessoa que não é apóstolo já começa a fazer o milagre por causa de Estevão. Estevão recebeu a imposição da mão dos apóstolos para fazer milagre. E logo no capítulo 7, ele morre, e no capítulo 8, aparece uma outra pessoa que não é apóstolo, está fazendo milagre extraordinário. No caso desse, é o Filipe fazendo milagre extraordinário em Samaria. Milagre extraordinário, porque recebeu a imposição das mãos dos apóstolos. Então, no capítulo 1 a capítulo 2 a capítulo 6, versículo 7, só os apóstolos. A partir do capítulo 7, versículo 8, tem outras pessoas que fazem um milagre. Outra coisa, como eu falei, a ênfase da pregação dos apóstolos está basicamente em duas coisas. Duas verdades. Jesus ressuscitou e Jesus é o Cristo. Pronto. Inclusive, os apóstolos vão usar o ministério de servir a Deus para se dedicar a esse ministério. Agora, capítulo 8, Filipe vai a Samaria, faz milagre extraordinário e foi para Samaria, porque Saulo desencadeou uma perseguição terrível com a igreja, começando com o martírio de Estevão, e como ele continuou perseguindo a igreja, os irmãos tiveram que sair, fugindo de Jerusalém por causa da perseguição, mas mesmo assim eles estão pregando o evangelho onde passam. E aí Filipe foi para Samaria, começou a pregar o evangelho, começou a fazer milagres extraordinários. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo, os apóstolos de Jerusalém ficou sabendo que Samaria recebeu a palavra do Senhor, aí eles mandaram para quem? Mandaram lá Pedro e João, para fortalecer o trabalho. Agora, Pedro e João, quando depressa a Samaria, quando Pedro chega em Samaria, faz a imposição da mão, tem várias pessoas lá. Nessa imposição da mão, essas pessoas que recebiam a imposição da mão dos apóstolos,
era transmitido a eles os dons milagrosos, que eram 9 dons. Eram 9 dons de cura, dom de milagre, dom de profecia, falar em outro idioma. Esse dom de milagre está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante. Versículo 7 em diante, melhor dizendo. Então, por quê? Porque o Filipe poderia ter todo o milagre extraordinário que o apóstolo fazia, mas o Filipe não podia transmitir. Então, os apóstolos impunham as mãos sobre Filipe, já tinha Filipe podia fazer todo o milagre, mas não podia transmitir. Então, os apóstolos foram em Samaria para fazer imposição às mãos das pessoas lá. Ok? Agora, nós ficamos no capítulo 8, versículo 24. Acho que vou achar aqui o capítulo 8, versículo 24. Vou abrir aqui essa página que eu tenho aqui. Capítulo 8, versículo 24. Deixa eu me encontrar aqui, porque depois que o apóstolo Pedro dá uma tremenda bronca repreensão no Simão, que foi batizado, né? E ofereceu dinheiro para comprar o Espírito Santo. Aí, então, já falei isso, não vou repetir, não. O Filipe, então, os apóstolos, então, voltam para Jerusalém. Os apóstolos voltam para Jerusalém. É interessante notar que no capítulo 8, no versículo 20, deixa eu me encontrar aqui o versículo que eu quero. Estou no capítulo 7 ainda, capítulo 8, de versículo 13, 14, 15, 20, 19, do versículo 24, Simão pede ajuda ao apóstolo, porque o apóstolo disse que você não parte em sorte de mistério, dá uma repreensão dele. Agora, no versículo 5, os apóstolos que foram para Samaria, os apóstolos deles não foram para Samaria para pregar o evangelho, porque Filipe já está fazendo isso, vou soltar isso começando lá do capítulo, no início do capítulo, versículo 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, até o versículo 13, que o Simão é batizado. Então, os apóstolos não foram para Samaria para o evangelho, porque Filipe já estava pregando. Os apóstolos foram batizar lá, porque eles já batizam. Os apóstolos foram fazer milagre lá em Samaria, porque Filipe já estava fazendo milagre ordinário. O que os apóstolos faziam lá, fazer o que Filipe não podia fazer. Impor as mãos às pessoas. Porque era assim, se Pedro pusesse na sua cabeça, você podia fazer todo o milagre que Pedro fazia. O milagre que Jesus fazia, porque é Jesus. Agora, se você pusesse as mãos na minha cabeça, não acontecia nada. Então, tinha poder para transmitir. Então, esses milagres, esses dons espirituais, esses poderes sobrenaturais, cessaram quando morreram os apóstolos. Então, acabou. Aliás, quando morreram os apóstolos, eu falei aqui de propósito, só enfatizar isso. Quando morreram os apóstolos, não acabou. Porque quando morreram os apóstolos, ainda ficam vivos várias pessoas, os apóstolos impôs mão. Então, quando as pessoas morreram, acabou porque podiam transmitir. Porque se pudesse transmitir, então, antes de morrer, eles faziam imposição na mão de várias pessoas, a pessoa de morrer fazia imposição das outras pessoas e a pessoas que faziam chegar hoje. Mas não for assim, eles não podiam transmitir. Então, quando essas pessoas, vamos dizer que o último apóstolo deve ter sido em 99, vamos redar aqui para frente, João morreu no ano 5, não acabou os milagres, porque João tinha a mão sobre várias pessoas, essas pessoas vivem mais tempo. Então, vamos dizer que João impôs as mãos sobre a cabeça de 50 homens no ano 100, antes de morrer, e esses 50 homens, cada um tinha 30 anos, e as pessoas morreram 100, então, no 100, então
30 para são 70, então o ano, se ele morreu no 100, as pessoas tinham 30, essas pessoas morreram com 100 anos, então no ano 200 menos 30, ainda tinha pessoas. No ano 170 depois de Cristo, ainda tinha pessoas fazendo milagre, porque foram pessoas que receberam a imposição da mão do último apóstolo que morreu no ano 100. Agora, isso é muito lógico, por quê? Porque esses dons foram transmitidos, sobretudo o dom de profecia, que o dom de profecia, profeta é aquele que fala no nome de Deus. Então, como é que a igreja começou no ano 33 e se espalhou de maneira rápida, muito rápida, não só em Jerusalém, mas em Judéia, Samaria, agora já está no capítulo 11 aqui, já vai chegar lá em Antioquia da Síria, já vai chegar lá para a região de Roma, tem igreja lá, porque Paulo, quando ele escreve para a igreja lá, ele não tinha lá. Então, a igreja cresce, mas o Novo Testamento não cresce a essa velocidade. O Novo Testamento ainda está escrito. Seria bom cada irmão, cada cristão, tivesse notado na sua Bíblia, quando você abria a Bíblia, o livro de 1 por exemplo, a data que foi escrito esse livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, a data que foi escrito. Porque aí você vai entender se o livro de João, o Evangelho de João foi escrito no ano 50, deve no ano 85 de João, depois de Cristo. Se a igreja começou no ano 33, então 85 no 33 é 52. Levou 52 anos para aparecer o Evangelho de João escrito. No ano 52, a igreja já está aqui no capítulo 8, que estamos aqui no capítulo 8, tem 1 ano e 2 meses da igreja. 1 e 2 meses a igreja estou. E existia pelo menos 18 mil pessoas já cristãs. 18 mil pessoas. Você imagina. Então, no ano, e daqui a 52 anos depois, quantas pessoas, quantas cidades tinha igreja, mas no Novo Testamento. E como é que vai dar o ensino dos apóstolos? Como é que prega o Evangelho? Não tem um Novo Testamento. Como é que vai dar a fé, o entendimento? Como é que vai pregar o batismo se não tem um Novo Testamento? Não tem o livro de Atos, se não tem o Romano, se não tem o livro 1 Coríntios, não tem, como é que pregar? Então, isso foi resolvido porque os apóstolos pregando o evangelho onde precisava e impor as mãos sobre as pessoas tinham o dom de profecia. Quem tinha o dom de profecia, ele pregava o Novo Testamento sem que o Novo Testamento fosse escrito. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, ainda ia ser escrito, mas já tinha gente pregando o Novo Testamento direto do Espírito Santo. E hoje não prega, por que não tem isso hoje? Por que não precisa? Porque nós temos o Novo Testamento, quando pregar, você vai pregar sem a Bíblia? Você pregar sem... a gente fala aí, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente, mas a gente já deu isso na Escritura. Então, naquele tempo não tinha. Se for na sinagoga, tinha o Velho Testamento, mas precisa do Novo Testamento. Precisa falar da doutrina de Cristo. Por isso, essas outras pessoas, não somos apóstolos, receberam esses dons, não era mais aprovado que Jesus existiu, não era mais aprovado que Jesus citou, os apóstolos já tinham aprovado que Jesus citou. Esses dons milagrosos que os apóstolos receberam pela imposição dos apóstolos, a partir do capítulo 6, versículo 8, é para substituir as Escrituras. Tanto que ele fala que ele aos Coríntios vai dizer, vendo profecia, vai desaparecer, a língua vai ser aniquilada, porque agora vai no Novo Testamento escrito. Então, se supomos que no ano 170, no ano 150 ou 180, a gente não exatamente a data, tinha pessoas pregando que receberam os dons milagrosos. Então, todo o Novo Testamento
foi escrito, foi escrito no ano, no mínimo, no 100. No Novo Testamento todo já tinha sido escrito. O último livro foi Apocalipse. Então já, mesmo assim, todo o Novo Testamento sendo escrito, mas ainda era uma certa particularidade, porque se João escreveu o evangelho dele no 85, 52 depois da igreja, que começou, ainda tem uma cópia só. E aí vai ter surgir cópia, para que todo mundo possa ter o evangelho de João. Então, as cópias ainda vão demorar para surgir. Pelo menos, por isso, só tem aí uma cópia. Por exemplo, a gente lê Colossenses, capítulo 4, fala capítulo 4, versículo 16, Paulo escreve aos Colossenses o seguinte: quando você lê essa carta, faz com que os irmãos da Odisseia leiam também. E a carta que eu enviei lá, você leia também. Então, só uma carta de Colossenses. O irmão de Colossos, quando lê a carta, mandasse para os de Odisseia, e a que Paulo mandou a Odisseia, veio para cá também. Quanta carta tinha uma. Agora, hoje, quantas cartas tem de Colossenses? Aqui, tem uma aqui, a minha mesa tem umas 4 ou 5, lá no escritório tem pelo menos 30 cartas de Colossenses. Você deve ter uma casa aí, 2, 3 dias, tem Colossenses. Naquele time só tinha uma. Entendeu? Então, é uma necessidade desse dom. Agora, nós vemos uma coisa aqui, isso aqui. No capítulo 8, no capítulo... no Galatas, capítulo 8, vou voltar aqui, capítulo 8, os apóstolos vêm de Jerusalém para Samaria e vêm com pressa. Por que isso? Porque no versículo 24, no versículo 5, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho e muitos padres samaritanos. Então, você nota que na volta eles tinham tanta pressa, porque estavam evangelizando os povoados que estavam nessa trajetória entre Samaria e Jerusalém. Na vinda, eles tinham pressa. E essa pressa se fica por causa do versículo 26. Leia comigo o versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada, diz aqui de Jerusalém. Ele levantou e partiu. Falando isso no versículo 26 e 27, vou partir para dizer o seguinte: a pressa que o apóstolo tinha para chegar em Jerusalém, para chegar em Maria, é porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, que é a mesma pessoa, está vendo esse lucro cruzando essa estrada, indo para um homem cheio de fé, indo para a Etiópia. Então os apóstolos tinham pressa em chegar em Samaria para impor as mãos várias pessoas lá em Samaria para que Filipe pudesse sair. Porque Pedro e João saíram no versículo 25 e no versículo 26 o anjo chama de Samaria. E se você notar, eu vou anotar aqui, se você anotar isso, até o final do capítulo 8, Filipe, depois que bateu o núcleo, Filipe não volta mais para Samaria. Filipe, evangelizando as aldeias, Filipe vai até Azoto, ele vai evangelizando as aldeias até fixar residência em Sareia. Então, quem ficou cuidando dessa pregação nova lá em Samaria? Os apóstolos. Filipe saiu. Quem é que tinha dessa pregação lá? Como é que eles tinham? Não tinham o Novo Testamento? Como é que ele vai ensinar a fé sobre batismo, sobre arrependimento, sobre toda aquela estrutura do Novo Testamento? Aí aquelas pessoas que receberam posição de mão dos apóstolos, versículo 8, 16, 17, 18,
Aí foi distribuído esses dons e a igreja ficaram em boas mãos, porque ficaram na mão de pessoas que tinham recebido os dons espirituais, tinha todo o conhecimento do Novo Testamento, embora não fosse escrito ainda. Aí a gente percebe aí que, se você quiser dar uma olhada, depois do capítulo 21 do livro de Atos, capítulo 21, versículo 7, Paulo está na sua viagem, indo para Jerusalém, se hospeda na casa de Filipe. Se hospeda na casa de Filipe e fala lá, ele é o Filipe, o evangelista, o 7. Então, isso é uma evidência de que Filipe, saindo depois que bateu, eu fixou residência em Cesareia, não vou mais para Samaria. Então, olha como Deus está trabalhando, olha como Deus está trabalhando. Jesus viu o eunuco que ele ia passar, então mandou que Filipe intercedesse ele. Se ele demorasse a pregar em Samaria, Filipe não podia ir lá enquanto o João não chegasse, porque ele ia transmitir o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, Filipe podia sair de Samaria e o apóstolo chegar. Se o apóstolo chegar em Samaria, aí Filipe não poderia interditar o eunuco nesse cruzamento aí, vai de Jerusalém para Gaza. Se Filipe quisesse encontrar o eunuco, teria que encontrar o eunuco na Etiópia, lá na Etiópia, para encontrar o eunuco. Então, o Espírito Santo, cheio de sabedoria, viu o eunuco queria usar aquele caminho, que estava mais ou menos perto onde Filipe estava, então providenciou que os apóstolos fossem para Samaria, para que Filipe desse sair e apitar o homem lá. Então, no versículo 26, o Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que é Jerusalém. Ele levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os touros da raiz de Cristo. Então, você nessa passagem, eu não vou ler, não. Vou só resumir aqui um pouco. Aí o Filipe se aproximou, que o anjo do Senhor falou para ele aproximar, né? O Espírito do Senhor falou para ele se aproximar, no versículo 29, se aproximou da carruagem e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías. E aí, a parte que ele estava lendo, aquela passagem que a gente usa para do Senhor, ele foi levado como viúva para o matador, a sua humilhação não abriu a boca. E aí, então, o eunuco perguntou de que ele está. Antes disso, que é importante a gente ver isso, Filipe perguntou, você entende, está lendo? Aí ele disse, como eu posso ter alguém não me explicar? Olha, isso aqui é de doer o coração. Isso aqui é botar o coração. Como eu posso ter se alguém não brincar? Quanta gente está lendo a Bíblia e não entende? Quanta gente. Então outro dia não, foi um tempo que eu passei no Gabaritipe do irmão, a gente estava tentando ajeitar um documento para. Sabe que a igreja, missionário queria comprar para a igreja um prédio de uma antiga fábrica de papel aí lá no Amaralina, uma antiga fábrica de papel, que parece que hoje é o McDonald's. Aliás, é onde antiga União. Tínhamos lá os documentos, aí nós passamos ali no Largo da Marisa, tinha uma pessoa sentada no banco ali, do jardim, lendo a Bíblia. Aí o irmão falou assim comigo, aquela pessoa seja que está lendo, eu não tive coragem de perguntar. Eu não tive coragem de perguntar. Mas era para ter perguntado, o senhor está lendo? Pode fazer isso. O senhor está lendo? Aí ele falou, olha que ele falou, como eu deixei alguém me explicar, e assumo o mel, como a gente fala, né? Aí ele disse, opa, achei oportunidade, né? Aí ele com o Filipe se assentou, ele começou a conversar. Ele explicou, começando pela passagem, explicou sobre o Evangelho, pegou a Cristo, fala aqui, ele pregou a Cristo,
a passagem que estava lendo é Isaías 59, né, 53, né? Então, o eunuco perguntou, no versículo 34, quem o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas do Evangelho. Ele começou com aquela passagem, anunciou o Evangelho. Então, é um modelo para nós aqui, um dos modelos para nós aqui, a gente ter sabedoria para conversar com as pessoas, mas aí está dando uma ideia, né? Está dando uma ideia que começar onde a pessoa está. Começar por a pessoa está. Então, se a pessoa está falando de futebol, aí você começa a falar sobre futebol, fala sobre atleta, que o atleta corre para ganhar a coroa corruptível, né? A coroa corruptível, e sobre o atleta de Cristo, você pregando de Cristo. Se a pessoa está falando sobre política, então você começa pela política e termina em Cristo. Se está falando de futebol, começa futebol e termina em Cristo. Está falando de coronavírus, você começa com coronavírus, quando o coronavírus termina falando em Cristo. Então, começa onde a pessoa está, termina com Cristo. Assim que ele começou naquela passagem ali, começou na passagem, ainda bem estava numa passagem bíblica, então ele trouxe até em Cristo o Senhor Jesus, a nós Jesus. E aí, o espetáculo, a gente sempre usa quando vai estudar algumas coisas, espetáculo aqui, no versículo, tem 6, prosseguiram pela estrada, chegaram a um lugar onde a água, o eunuco lhe disse, aqui a água, quem me impede de ser batizado? Olha que pergunta. O que impede de ser batizado? Aí Filipe diz, lícito você crê. Então, uma pessoa não deve ser batizada sem crer. E é justamente o que a gente faz para batizar uma pessoa, ensina sobre a fé, sobre a decisão de fé. E na hora de batizar, a gente, à vista da testemunha, na presença da testemunha, pergunta, né? Se a pessoa crê, a pessoa faz e tal. Então, é lícito você crer. E então, ele mandou parar o carro, né? Mandou parar o carro. Respondeu, eu creio que Jesus é o Cristo. Então, assim deu ordem para a carruagem. Então, Filipe descer a água. Então, Filipe e o eunuco desceram a água, Filipe bateu. Então, a gente tem aqui uma pergunta. Quanto tempo levou para que esse homem fosse batizado? E tempo foi até encontrar água, né? E quando entrou a água, Filipe já tinha explicado para ele sobre fé, arrependimento, sobre Jesus. E então, é lógico que ele sabia que precisava batizado, não sabia, ele sabia que tinha que batizar, porque quando ele viu a água, ele falou da água, e quem disse que eu seria batizado? Então, Filipe para ele. 10 minutos. Por isso, aí Filipe falou para ele. Não ele não te perguntar, né? Então, Filipe explicou para ele batizado. Então, eu diria que, não diz com o tempo aí, mas eu diria que umas 2 horas, talvez 3 horas, 1 hora, né, levou para Filipe explicar para ele e foi batizado. Então, nós estamos vendo todo esse motor do livro de Atos, capítulo 2, quase 3 pessoas batizadas no mesmo dia. No mesmo dia, todo aquele batismo não especifica tanto, mas a regra mesma, capítulo 8, ele foi batizado e também foi batizado, sim, ele foi batizado talvez 2 horas, a gente não sabe exatamente, foi batizado logo. E aí, interessa aqui no final do versículo 39, o eunuco, eu vou ler o 39 todo, quando saíram da água, a gente precisa falar isso aqui, eles tiveram que entrar na água, sair da água, então indica que o batismo era por imersão, porque por aspersão, eles tinham água na carruagem, fosse por derramamento, também eles tinham água lá, porque ele está numa viagem longa, ele levava, a gente viaja aí
vai já daqui até ali a 50 quilômetros, já leva água no carro para ver. Também imagina estar viajando essa distância aí para Jerusalém, para Inópolis, né? Tinha água. Então, bati em pressão também de ver isso aí. Então, bem, se for a ação, supondo que não tivesse água, eles não teriam que entrar na água, eles teriam que sair da água, porque ali na margem da água poderiam praticar isso aqui. E o versículo 40, Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Saré, pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vendo, então, Filipe foi se achar Azoto. Se você olhar no mapa, tá mais ou menos nesse mapa aqui, ó, tem tá mais ou menos aqui assim, né? Cesareia, Azoto, a interceptação aqui do Filipe, Coelho, e também a Saria. Então, Filipe fixou residência em Saria, em Cesareia. Não voltou mais para Saria. Eu não preciso perguntar quem ficou cuidando da congregação em Samaria, até que lá tinha um jeito meio perigoso. Aquele sujeito lá que não sei nem se eu posso falar isso, né? O Simão, parece que não era uma pessoa confiável. Certamente, os apóstolos não iam impor a mão sobre a cabeça de uma pessoa como Simão, porque parece que o arrependimento dele foi verdadeiro, porque ele ofereceu dinheiro para o Espírito Santo. Então, ele falou para ele que ele não tinha sorte nesse ministério, que o coração não era reto de Deus. Então, é uma pessoa perigosa, porque a qualquer momento ele podia voltar às práticas que ele fazia antes, 5 minutos. que era fazer de falso enganando as pessoas. Então, e tem eu não me lembro, eu nunca vi no Novo Testamento que um pregador fala a pessoa, depois de a pessoa cometer pecado, dizer, você se arrepende, talvez ele possa perdoar. E lá está escrito isso, né? Talvez, rogue, Senhor, talvez ele permita em seu coração. Então, parece ali, Pedro dizendo o seguinte, parece que o seu coração não é sincero. Se o seu coração não é sincero, ele não vai perdoar você. Se ele não está arrependido, vai perdoar. Então, mas, graças a Deus, é escrito lá também que o eunuco, que o Simão, pediu os apóstolos para rogar para ele. Então, tomara que ele tenha arrependido. Mas, de qualquer jeito, alguém ficou cuidando da congregação nova lá da Maria e foi esse Simão. Porque aquelas pessoas que receberam a instrução da mão do apóstolo, até porque ele não voltou mais para no capítulo 21, que é 27 anos depois, os apóstolos passam e se hospedam na casa de Filipe em Samaria. Então, agora nós vamos uma pausa aqui para alguma pergunta. Se a gente não tem uma comunicação, aqui o sistema vai ter alguma coisa, eu só vou continuar, tá certo? Acho que é bom a gente partir para se tem uma pergunta, algum comentário, para começar a capítulo 9, seja hoje, semana que vem, a gente já começa de coração. Menos de 5 minutos, Seidal. Então, Você tem 3 minutos. Abre aí, se alguma pergunta, você acha bom e foi. Tá assim? Sim, o tempo somente só tem 3 minutos. Agora 2.